Eita vida. Bom, começando então a gravação, atrasada, depois das preces. Obrigada, Ana, pela lembrança, e Paulo. Eu pensei da gente começar com uma meditação para ajudar a gente nesse processo, né, nesse caminho de reconhecer essas adversidades e conseguir tomá-las como caminho para a nossa prática e para a nossa iluminação, né? Então, vamos fazer uma prática juntos, todos de acordo? Então, encontrem uma postura confortável, uma posição de corpo. Eu vou compartilhar o áudio. Eu vou pedir que vocês sinalizem, por favor, se, se o áudio está ok, se está saindo, se está compartilhando. You may take as much time as you like to gradually, sequentially. Conseguem ouvir o áudio? Sim. Ok. Vamos lá. You may take as much time as you like to gradually, sequentially settle your body, then your breath, then your mind in the natural state. Você pode tomar o tempo que você desejar para gradualmente e sequencialmente estabelecer o corpo, então estabelecer a respiração, e então a mente em seus estados naturais. For settling the body is the foundation. For settling the respiration in its natural rhythm, and that's the foundation. For settling the mind in its natural state in a sustainable way. Estabelecer o corpo no seu estado natural é a base para estabelecer a respiração no ritmo natural, que por sua vez é a base para estabelecer a mente no seu estado natural, de uma forma sustentável. The more deeply relaxed you are, especially in your mind, the more sustainable will be your practice. Quanto mais relaxado você estiver, especialmente a mente, mais estável vai ser a prática. And you will find, as you progress along this path, that it takes less and less effort
to maintain the stillness and clarity of your awareness. Conforme você avançar nesse caminho, você vai descobrir que precisa cada vez de menos esforço para manter a quietude e a clareza da consciência. For every session of this practice, we let the eyes be open. Em cada sessão desse tipo de prática, nós deixamos os olhos abertos, But vacantly rest your visual gaze in the space in front of you without taking any interest in any visual appearances. mas deixe o olhar repousar uniformemente no espaço à sua frente, sem focar deliberadamente nenhum objeto visual. And likewise, you take no interest, you do not deliberately give any attention to any sounds that may arise. Da mesma forma, você não tem nenhum interesse, você não dá deliberadamente nenhuma atenção aos sons que acontecem ao seu redor. Nor any interest to tactile sensations. Você não se interessa nem pelas sensações táteis. The overwhelming focus of your interest, of your awareness, is simply in resting in the awareness of awareness. O interesse completo, total da sua prática é repousar na quietude da consciência da consciência. But you are aware of the movements of the mind just enough so that they do not perturb the stillness and clarity of your awareness. Mas você está consciente dos movimentos da mente o suficiente para que eles não perturbem a quietude e a clareza da consciência. But don't seek to modify any of the movements of the mind. Mas não tente modificar nenhum dos movimentos da mente. Don't try to stop them. Não tente pará-los. Don't try to perpetuate them Não tente perpetuá-los. or improve them in any way. Ou melhorar de forma nenhuma. Note them just enough not to be drawn away by them. Note-os apenas o suficiente para não ser arrastado por eles. Just enough not to identify with them. Só o suficiente para não se identificar com eles. Let your body be still like a mountain Deixe o seu corpo imóvel como uma montanha. and your awareness still like space. E a consciência quieta como o espaço.
core pith instructions that we bear in mind throughout this practice are to sustain this still, clear, discerning awareness of awareness itself. A instrução essencial que nós sustentamos na mente durante toda essa prática é de sustentar a consciência clara, quieta e discriminativa da própria consciência, Without distraction and without grasping. sem distrações e sem fixações. Again, without distraction means whatever appearances arise, sensory or mental, you're not drawn away from the stillness. You don't follow after them. You don't move. Sem distrações significa que sejam quais forem as aparências que surgirem para a consciência, sejam físicas ou mentais, nós não deixamos ser arrastados por elas. Nós não seguimos, nós não vamos atrás delas. Nós não nos movemos. But it will take some time to master that. Mas leva algum tempo para ganhar maestria sobre isso. Again and again. Involuntarily, our awareness will be set into motion. Vez após vez, involuntariamente, a nossa consciência vai ser colocada em movimento. Recognize that as swiftly as possible Reconheça isso o mais rapidamente possível, with your faculty of introspection. com a faculdade da introspecção. And as soon as you've noted that distraction has carried away your awareness, relax. E assim que você notar que a distração arrastou a consciência, relaxe. The first response is not to tighten up or try to fix it. The first response is to loosen up. A primeira resposta não é se contrair, tentar consertar. A primeira resposta é relaxar. And then give just enough effort to releasing the grasping onto whatever carried your attention away. E faça só esforço suficiente para soltar a fixação ao que quer que tenha arrastado a consciência. Relax, release, then return to the throne. Relaxe, solte e retorne para o trono. Awareness resting in its own place. A consciência repousando em seu próprio lugar. We sustain such stillness without distraction and without grasping. E nós sustentamos a quietude sem fixações e sem distrações. Grasping means identifying with any of the subjective impulses of the mind, including thinking, feeling, and so on. Fixações significa se identificar com todos os impulsos subjetivos da mente. Pensar, sentir, etc. But we will identify again and again out of sheer habit. We will do so again and again out of sheer habit. We will identify with activities of the mind. Mas vez após vez, por puro hábito, nós vamos nos identificar com as atividades da mente. And introspectively, as soon as you see that you have identified with some movements of the mind, let your first response be, loosen up. E assim que você notar que você se identificou com algum movimento da mente, deixe que a primeira resposta seja soltar. Give just enough effort to disengage your awareness from that activity of the mind. Faça apenas o esforço suficiente para desconectar a consciência das atividades da mente. And return. E retorne. So even when the mind becomes dull, don't try to fix it. Mesmo quando a mente ficar sonolenta, não tente consertar. Free of identification with that dullness, rest in the natural luminosity of your awareness and vividly be aware of the dullness of your mind. Livre da fixação à sonolência da mente, deixe que a luminosidade natural da consciência brilhe. E observe vividamente a sonolência da mente. Calmly be aware of disturbances taking place in the mind. Calmamente tome consciência das perturbações que ocorrem na mente. And vividly be aware of the dullness that may set into the mind. E vividamente observe a sonolência que pode se estabelecer na mente. Let's continue practicing in silence. E nós seguimos então a prática em silêncio.
Cada um a seu tempo, vai retomando a interação com o ambiente externo, com a tela, para a gente seguir nosso estudo. Mas antes da sequência à leitura, se alguém quiser falar alguma coisa, aproveite sobre as práticas ou sobre qualquer dúvida ou qualquer questão, pode aproveitar o momento. É sempre, a gente está contemplando agora o terceiro ponto, né, de transformar a diversidade em caminho, e para que a gente consiga realmente transformar essas adversidades em caminho, a gente precisa ter essa familiaridade, né, com o espaço da mente, reconhecer o que está operando com mais frequência, os nossos condicionamentos, a gente precisa ter essa possibilidade de reconhecimento, né? De tudo que surge na nossa mente, incluindo as alegrias, as tristezas, as aflições, né? Para que a gente consiga, então, reconhecer essas adversidades e transformá-las efetivamente. E a forma de reconhecer isso é só com a prática formal. No momento que a gente está no movimento do mundo, tomado por uma adversidade, a gente não vai conseguir perceber com clareza como isso se opera em nós. A gente não vai conseguir soltar facilmente se a gente estiver sob as garras de uma aflição, né? Então, a gente vai treinando isso na prática formal, reconhecendo esse espaço da mente, reconhecendo isso que surge nesse espaço, para a gente ter alguma possibilidade de liberdade quando a gente for agarrado por alguma adversidade ou alguma aflição no nosso movimento, né? Então, por isso eu trouxe na semana passada e agora de novo eu tenho pensado que é uma forma da gente praticar junto também a meditação, né? E vai nos apoiar nesses pontos seguintes que a gente está contemplando junto. Então, a ideia é essa, que a gente use esse tempo também para meditar e reconhecendo esse espaço, né? Para desenvolver essa habilidade, enfim, de transformar a diversidade em caminho realmente. Tudo bem? Alguém quer falar? Aninha ou Paulo? Não quer falar? Não, foi só um joinha. Então vamos nós, seguir com a nossa leitura. Os microfones estão liberados, e aí, se vocês precisarem, vocês abram e falem. Então, estamos aqui no aforismo, reflita sobre a bondade de todos aqueles que o rodeiam. Página 190 do livro físico. Então, a gente já está cobrindo aqui o terceiro aforismo desse terceiro ponto, né? A gente já viu, contemplou quando o mundo estiver escravizado pelo mal, transforme a adversidade em caminho para o despertar espiritual. Depois nós contemplamos o segundo aforismo, que foi coloque toda a culpa no único culpado, que é o autocentramento, né? E agora, então, nós seguimos aqui, refletindo sobre a bondade de todos aqueles que nos rodeiam. Só um segundinho, gente. Ah, consegui. Não estava vendo a carinha de ninguém, mas eu mesmo tinha fechado as janelas e não estava me entendendo aqui nesse negócio. Agora veio. O que este aforismo nos encoraja a fazer é concentrarmos-nos na bondade dos outros, mas de uma forma que não negue o mal do mundo e nem o fato de que muitas pessoas agem de maneira cruel. Lembre-se de que, no contexto budista, um inimigo é alguém que deseja prejudicar você, independentemente do que você sente em relação a essa pessoa. Nessa prática, quando refletimos sobre a bondade dos outros, a bondade não significa intenções gentis. Em vez disso, refere-se ao benefício, independentemente das intenções. Se alguém lhe traz benefícios, dizemos então que essa pessoa demonstrou gentileza, independentemente da motivação da pessoa. Determinamos nossa experiência de realidade com base naquilo a que escolhemos prestar atenção e a maneira com que prestamos atenção. Criamos um problema quando nos concentramos no quanto fizemos por outras pessoas e no quanto elas nos devem. Catalogar todas as coisas agradáveis que fizemos aos outros e o quanto elas nos devem nos condena a uma noção de termos muitas coisas por direito e uma insatisfação constante. O desafio é nos concentrarmos em maneiras de podermos receber a bondade dos outros. Como podemos receber a bondade dos outros?
Geshe Rabten me contou que depois de ter meditado sobre a bondade dos outros em retiro, dia após dia, semana após semana, sentia-se como um bebê no berço da humanidade. Toda a experiência que tinha surgia na dependência da bondade dos outros. Pense em seu último café da manhã. Foi você quem plantou o trigo, colheu as laranjas ou tirou o leite da vaca? Cada centímetro de tecido que vestimos depende da bondade dos outros. Não conseguiríamos sobreviver um só dia sem o incrível apoio dos seres sencientes à nossa volta. Portanto, tomar consciência da bondade dos outros de todas as maneiras pelas quais nos ajudam é mais do que gratidão. É um passo em direção ao ideal do Bodhisattva, pois significa apreciar a natureza dependentemente relacionada à nossa própria existência. A prática de meditar sobre a bondade dos outros torna-se mais específica quando é dividida em duas categorias. Pessoas. Só um segundinho, gente, antes da gente seguir. Então, aqui o que o Lona está nos dizendo, né? Se a gente for olhar para a nossa experiência, quando a gente fala em contemplar a bondade dos outros, né? Refletir sobre isso, automaticamente vem à mente atos gentis, gestos gentis de pessoas que são próximas a nós, quem a gente gosta, né? Mas nesse aforismo a gente vai contemplar, englobar todos os gestos, todas as ações das pessoas que nos trazem uma possibilidade de avançar no caminho. Ele vai falar sobre isso mais adiante, independente da motivação da pessoa. E, para além disso, a gente vai reconhecer a bondade de todas aquelas pessoas que a gente sequer conhece, que para que a gente viva, tenha conforto, alimento, tenha toda essa condição de vida que a gente tem, nós dependemos da bondade do outro, no sentido de que o outro precisa estar trabalhando, estar fazendo, construindo, fazendo um monte de coisa para que a gente tenha, usufrua de tudo que a gente usufrui e tenha a vida que a gente tem, que nos permite acessar o Dharma pela internet, que nos permite estar agasalhado no tempo frio. Independente se o outro está fazendo isso para ganhar o salário dele ou não, o fato é que o gesto, a ação dele nos beneficia. Então, isso é um gesto de bondade do outro para com a gente, né? Então, a gente vai desenvolver essa forma de olhar. Que aí traz muito mais profundamente essa noção de interconexão e interdependência, né? A prática de meditar sobre a bondade dos outros torna-se mais específica quando é dividida em duas categorias: pessoas de quem gostamos e pessoas de quem não gostamos. Meditar sobre a bondade dos outros não é difícil com pessoas de quem gostamos, mas o carinho que sentimos pelas pessoas de quem gostamos torna-se problemático quando se transforma em apego. Você tem sido gentil, você tem sido tão gentil, o que mais você pode fazer por mim? Meditar sobre a bondade de pessoas de quem não gostamos é mais difícil. Temos facilidade em criticar essas pessoas, pois o seu comportamento e sua maneira de falar nos desagradam. Que bondade essas pessoas de quem não gostamos têm nos demonstrado? O aforismo aponta uma oportunidade para a compaixão. É bem possível que você não seja o único a considerar essa pessoa desagradável. Na visão budista, carregamos dentro de nós as fontes de nosso próprio sofrimento. Uma pessoa que é arrogante, dominadora, manipuladora e que nunca se preocupa com as outras, será a primeira a sofrer com essas aflições. Uma pessoa que tem um comportamento desagradável, cuja natureza de Buda está obscurecida por qualidades desagradáveis, é um excelente foco para a prática de Tonglen. Enquanto estiver na companhia de uma pessoa desagradável, imagine-a livre de aflições e que suas virtudes naturais brilhem em todas as direções. As pessoas desagradáveis são gentis porque nos oferecem, com ou sem intenção, uma oportunidade para cultivarmos a paciência e a compaixão, duas das virtudes mais indispensáveis no caminho da iluminação. Pequena pausa, se alguém quer comentar. Se vocês pensam aí na experiência de vocês, né? Como é simples ou difícil perceber essas pessoas que são mais desafiadoras para nós, como uma fonte, né? Traz como uma fonte de gentileza, que nos traz essa condição de praticar
o Dharma, de praticar a compaixão, de praticar a gentileza, de praticar paciência, né? Para você isso é uma coisa simples, é uma coisa complexa de fazer, assim. É difícil, né? Por isso que a gente precisa treinar antes, né, gente? Na nossa prática de meditação, a gente precisa ir desenvolvendo esse olhar para nós, para como nós lidamos com a situação, para como nós reagimos às nossas experiências. Que aí, quando estiver lá, na frente dessa pessoa, a gente vai conseguir vê-la como o Buda. Está trazendo para a gente essa oportunidade. Mas até chegar aí, a gente precisa desenvolver, né? Aninha ou Paulo, pode falar. Tá mudo aí. Então, Aline, às vezes eu me sinto sendo reprovada no primário, sabe? Surge aquela pessoa, meu Deus do céu, incorporada num saci, sabe? Em que veio, que já tem um histórico horroroso, aí ela aparece dos esqueletos 20 anos depois. Eu falei, ai, sabe? Aí nossa, parece que vem tudo quanto é coisa ruim, aí você tenta trazer. Parece que você esquece de tudo. Sabe quando você vai para uma prova e está muito nervosa? Aí dá aquele apagão assim, sabe? Meu Deus do céu. É uma coisa que depois, para você retrazer e relembrar e ver e ponderar, porque eu estou falando de mim, de uma situação que aconteceu há pouco, né? Ontem, e realmente tudo que é desafiador, porque tudo que vem do passado, ela aparece. Dá um apagão mesmo, como se eu fosse para uma prova, tivesse estudado, estou estudando, estou fazendo, e chega na hora, pau, porque eu fiquei nervosa, entendeu? É uma Aham. situação muito desafiadora mesmo. É a impressão que eu tenho que tem que estar lá sempre, 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 para quando também essas situações mais desafiadoras, como você fala, vem, eu possa tirar pelo menos nota 5, né? Ani, É, Ana, você quando. Porque isso não é de agora, né? Isso é uma coisa que certamente há não, 20 anos, pelo menos, nessa, né? Você é, falou por aí. Hoje, por exemplo, quando você se depara com essa experiência, agora que a pessoa não está aí fazendo nada, não sei se a pessoa, a situação ou um grupo, enfim, pessoa, pessoa. você consegue perceber assim que isso que surge, você consegue ter essa percepção que surge, que está em você, é da sua experiência, ou você pensa assim que é a pessoa que é assim ou que faz isso surgir? Entende o que eu estou te dizendo? Assim, hoje, por exemplo, Eu tô entendendo, sim. Na hora, eu vou ser bem franca, é por isso que é nota 3 talvez. É porque na hora H eu penso que a culpa é dela, não é do meu autocentramento, não é. Para trazer isso, mas depois, ainda quando eu assim, olho para isso, eu penso que é meio fake, tipo assim, eu tenho que uhum, fazer um esforço para dizer que isso é responsabilidade minha de ver essa coisa, porque para mim ela é o demônio, entendeu? Então, demônio vestido no capeta. Mas ainda é como se alguma coisa fosse ainda meio falsa, tipo, é um autocentramento meu, isso vem de alguma coisa minha, é um esforço que eu ainda faço, porque foi tão sempre violenta a história com essa criatura, que para eu transformar isso em alguma coisa que vem de mim e, e não uma responsabilidade do outro, entendeu? mas, Não é uma coisa ainda que eu falo assim, né, assim, sei lá, tranquila, sabe? aham, Tipo, não, eu sei que é sincera, sabe? É meu autocentramento, que isso vem de aflições mentais, que estão criando esse atrito, sabe? É mais um. aham. Mas eu acho que eu vou lá, aos poucos, Na né? experiência, isso não surge de forma natural, mas algum movimento em você, no seu sentir, assim, na sua, cognitivamente que seja, você
ver que isso faz sentido. Tem Sim, claro. sim, Então já sim, faz caminhou um sentido. bocado, né? Comparado com antes, com, sei lá, Ah, 15 anos sim. atrás, talvez já tenha evoluído, né? Então Sim, sim. é parte do caminho, né? É isso que a gente vai fazendo. Por isso a gente precisa fazer as práticas formais, né, da meditação e olhar para isso. Quando a gente vive a experiência, perceber que a gente deslizou, agarrou nela, né? Se distraiu, não só se distraiu, como se fixou essa memória, essa Uhum, experiência que surgiu. A gente vai perceber isso e soltar. E aí, com o tempo que a gente vai desenvolvendo essa possibilidade, dessa liberdade, no momento que a situação acontece. Mas é com o tempo, né, Flori? Me ajuda aí. Não é assim. Agora eu já percebi. É difícil, É. não é E quanto fácil. A mais gente, intenso, mais difícil, né? Mais tempo de prática demanda, eu acho. eu acho que a gente já, como ele disse no tópico anterior, o segredo é a gente tentar colocar vigiar a porta da mente, como ele disse, né? Tá atento. Se você já sabe que aquela situação traz para você o contato com aquela pessoa, com aquela situação, traz para você esse desequilíbrio, então quando você talvez se prepara, for encontrar essa pessoa, ou então quando você se lembra de se encontrar essa pessoa, você já se coloca numa posição, pelo menos agora, de dar um passo atrás, assim, de observar um pouco a situação e ver o que ela ativa. Porque às vezes a pessoa pode dançar na nossa frente, nos xingar, nos chamar de feia, mas se a gente não tiver nada que a pessoa está nos acessando, a pessoa pode fazer o que ela quiser, se jogar no chão, e aí não vai nos afetar. Então, se está nos afetando, é porque tem alguma coisa em nós que aquela circunstância, situação, pessoa afeta. Pode ser um desejo nosso, um desejo de uma expectativa que a gente tem em relação àquela situação, àquela pessoa, de que ela fosse diferente do que ela é. Não tem aceitação, entende? Da circunstância é aquela, a pessoa é aquela, então eu largo, solto, mas também me protejo, no sentido assim, eu não me deixo envolver. Já que eu não Uhum. consigo lidar, eu me coloco num lugar de proteção um pouquinho, para ver um pouco, entende? Então, assim, ter um pouco de. Ficar um pouco atento, assim, à situação. Não, certo. entende? Gerar esse Uhum, cuidado, assim. Eu sei que aquela situação eu me desequilibro. Então, agora eu vou ficar um pouco mais atenta para ver o que surge nisso, assim. Porque às vezes é um desejo nosso de mudar o outro, de mudar a circunstância, é uma arrogância nossa, entende? Aí, pra gente ver isso mesmo, a gente precisa, como a Aline disse, a gente precisa estar meditando, mas a gente precisa estar atento. E aí a gente precisa ter dar pelo menos esse espaço, já que a gente não consegue ter um espaço natural em relação àquela situação, que é não se deixar afetar, a gente dá um espaço, né, mais uhum, consciente, assim, né? Não, eu vou ficar quieta aqui, eu vou observar, eu vou ver as circunstâncias, eu vou ver a situação do outro, porque também, se a gente olhar para o outro, no lugar do outro, vendo a vida que o outro teve, né, a situação que o outro tem, como é que o outro está vendo o mundo, aí a gente talvez já se desloque. Isso já mude um pouco a nossa relação com aquela pessoa. A gente não fica sempre certo. na nossa perspectiva. A gente se coloca na perspectiva do outro. Por que aquela pessoa faz o que ela faz? Por que ela diz o que ela diz? Entende? Então, aí talvez isso possa ajudar, né, um pouquinho. Mas a gente vai. Não é fácil, não é fácil, não. Cada um de nós tem os seus gatilhos aí. E a É, gente só vai, às vezes, se dar conta depois de muito tempo, né? é. Mas é isso. Obrigada, Flori, Mas é uma obrigada, prática. Anne. É isso, né? E essa mudança de perspectiva da nossa visão com o mundo do outro, né? Com essas pessoas, se coloca no mundo dele. Isso ajuda muito a quebrar essa solidez que a gente dá para o outro que está agindo de uma forma equivocada, ou, enfim, gerando mal, fazendo coisas ruins, né? A gente consegue, se a gente conseguir ver o outro na posição mental que ele está, aproximada, né? Como a gente imagina. Ajuda muito a quebrar essa solidez que a gente dá para a experiência frente a um comportamento equivocado da outra pessoa. E ajuda a gente a desenvolver a compaixão por esse ser. Porque as pessoas que Uhum, agem de forma maldosa, cruel, enfim, elas estão completamente obscurecidas, né? Estão buscando meios de
de viver e de fazer coisas e buscando ser feliz de uma forma completamente equivocada. E se a gente reconhece isso, a gente tem uma possibilidade, assim, a chama da compaixão se acende no nosso coração. A gente não vai desejar que aquela pessoa sofra mais do que está sofrendo, mas que ela se libere das causas do sofrimento. Se ela se liberar dessa forma equivocada de ver e compreender o mundo, ela vai passar a agir de uma forma mais alinhada com a natureza de Buda dela, né? Fazer coisas boas, positivas. Mas é treino, Isso né, aí, Aninha? É verdade. treino, vamos lá. Cris, por favor, pode falar. Então, o que eu queria falar é o seguinte, é bem parecido aí com a Ana. Eu, por exemplo, tive uma diretora que ela gritava muito com a gente, né? Humilhava, gritava, você fazia uma coisa que ela não gostava, pronto, ela gritava e berrava. Então, hoje, né, eu saberia lidar melhor com essa situação, porque eu não ia sentir que eu estava sendo atacada, porque aí o eu não é o ego, né? É, é o autocentramento. Mas, por exemplo, numa situação dessa, você fica quieta e não responde, é isso? É isso sempre a minha dúvida, sabe? Por exemplo, essa pessoa está fazendo mal para os outros, né? E Uhum. a gente percebia que não era com uma, era com quase todas as pessoas, era o modo dela agir. Então, você não fala nada, você não pontua, não sei. O melhor Sim. é ficar quieto, então. Não, é preciso falar, né? Mas aí você vai ter que saber a hora de falar, de pontuar isso para ela no momento que ela tiver uma abertura, uma receptividade. Porque, por exemplo, se acontece alguma coisa, a pessoa está muito irritada, com raiva, com ódio de todo mundo, e está gritando com uma pessoa, que pode não ter sido a causa da raiva que ela está sentindo, mas ela vai descarregar isso em quem está próximo, né? Então, se nesse momento ela está falando, gritando ou xingando ou o que for, se nesse momento você tenta falar alguma coisa, ela não vai ter abertura para receber e ouvir o que você está dizendo. Mas algum momento, certamente ela não ficava 100% do tempo só gritando. Talvez tivesse algum momento possível que ela não tivesse tão alterada, ou tão, né, enfim, tão raivosa. E aí é preciso pontuar. Mas aí vai ter que ter um elemento de sabedoria de saber como falar, como abordar, porque de repente, se você fala com uma pessoa nessa, no sentido de um apontamento, de estar apontando o dedo para ela, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, ela não vai ter abertura para ouvir, né? Talvez uma sabedoria de colocar assim, como você se sente quando a pessoa fala dessa forma. É uma habilidade que a gente pode desenvolver para que o outro entenda que a ação dele gera em mim um nível de sofrimento que certamente ela não quer gerar. Então, se eu aponto para o outro e coloco para ele que ele é culpado daquilo tudo, pode ser que ele resista, né? Ele fala, não, mas é por isso ou por aquilo, porque você tinha que me entregar tal coisa e não me entregou, enfim, numa situação hipotética, né? Mas se você fala, olha, quando fulana, você tem falado de uma forma ríspida, né? E isso bate em mim de uma forma que eu me sinto ferida, ou chateada, ou triste, porque eu gostaria de estar fazendo o trabalho de uma forma adequada, à altura, ou perere. Você vai desenvolver essa habilidade, né? Essa sabedoria dentro do contexto que aquilo se apresenta. Mas eu penso sempre que é preciso falar, sim, é preciso pontuar com gentileza, com paciência, porque senão a pessoa não vai, às vezes a pessoa nem percebe essa agressividade latente. E se não é pontuado para ela, demonstrado dessa forma gentil, acolhedora, ela não vai ter uma possibilidade de mudar, né? De modificar, de se melhorar. Então é preciso falar, sim, mas aí depende Mas da forma, né? eu não estou Sim, sabendo Anete, achar aqui aquela mãozinha, desculpa. não tem É, problema. mas e a compaixão feroz, que, que é quando a gente tem uma reação no momento desses aí, que a gente. Sim, Eu não sei também como fazer essa distinção, que a gente também não pode ser um tapete, né? Não é pra, a exatamente. gente não pode ser um tapete dos outros, não é? Sim, sim. Mas a Isso compaixão é feroz, a gente tem que ter cuidado, assim, para não estar agindo movido pela raiva autocentrada, imaginando que está tendo uma ação compassiva, né? De uma compaixão irada, assim. Então, isso, irado. ela tá imbuída de sabedoria, né? Irado. Se não tiver a sabedoria, a gente pode se equivocar, achando que está tendo uma ação compassiva, uma compaixão irada, e está, na verdade, verificando um autocentramento, assim,
Está defendendo uma postura raivosa porque o meu ego foi ferido, sabe? Entendi. Então, Flori, quer acrescentar alguma coisa nesse aspecto? A gente, às vezes, esses casos de abuso, assim, né? No caso, é um abuso, a pessoa tem uma autoridade e ela usa aquela autoridade com total descontrole e gera um abuso, talvez um ambiente horrível, né? Por exemplo, dentro da escola. Às vezes a gente tem os canais até institucionais, assim, sabe? Você pode fazer uma filmagem, você pode denunciar para tentar falar, que eu acho que é mais difícil, porque às vezes as pessoas não conseguem nem fazer esse diálogo. Porque é um ambiente que fica tão difícil que não consegue. Então você pode filmar e fazer uma denúncia, entende? Para os canais apropriados, para poder, para ter uma forma daquela pessoa ser contida. Aí ela vai ser ouvida, ela vai responder um processo, entende? Mas o caminho também pode ser uma coisa assim, institucional, né? Você faz uma filmagem, vocês gravam, e aí denuncia, e aí vê o que acontece. Porque a pessoa precisa, às vezes, para a pessoa parar, ela precisa ser contida, Sim. entende? Às vezes não tem como você fazer isso de forma amigável, né, com essa perspectiva. Também você não vai prejudicar, você vai fazer isso para que o grupo não sofra mais e ela não continue fazendo isso, né? Então, as pessoas dentro dos ambientes têm que ter algum nível de controle, né? Que tem, né? As ouvidorias, as sindicâncias, então, para desvio de conduta, né? Então, aí a gente usa os canais né? Deveria usar os canais. Filmar é sempre muito interessante, porque se você filmar e tiver a oportunidade de mostrar para a pessoa pode cair em si, assim, muito interessante. Filmagem é muito interessante. Entendeu? Mesmo que você não dê entrada num processo, mas a pessoa conseguir se ver é bem interessante. Ela não tem como negar, né? Porque quando É, fala, não, é como você viu, mas eu não fiz isso, né? Na é. imagem não Não, é tem, né? interessante se ver, assim. Às vezes você pode ficar impactado. Você não tem, porque a pessoa não consegue se ver naquela posição. Entende? A filmagem, às vezes, é muito interessante. Maravilha. Obrigada, Florianinha ou Paulo. Eu, fora essa possibilidade que a Flori está colocando, né, de institucional, mas em várias circunstâncias que eu me encontrei assim, eu tinha essa intenção de estar ali controlado diante da pessoa e tal, mas aí que fica escancarado como a minha estabilidade de mente não existe, né? Vai preparado, não, eu vou ficar sereno e chega lá, ela só fala um A, já se desmonta, né? Então, Que realmente, o arrasar. Shamatha aqui é imperioso, né? A gente aprender, que é diferente, por exemplo, eu ter uma atitude assim com minha filha quando era pequenininha fazendo alguma traquinagem, eu fingi de brabo, né? Dar uma bronca, sabendo que o meu coração estava até rindo da história, né? Mas com uma pessoa de hierarquia maior ou coisa assim que tem essas atitudes, e especialmente essa experiência de eu já tentar me preparar e ir com uma atitude mais de resguardo, mas ver que na hora esse resguardo se desmonta rapidinho, né? Então, acho que o Shamatha aí é uma ferramenta fundamental, né? É, fundamental, com certeza. Para essa e para muito, para todo o resto, né? Chama até necessário, assim. É, a gente não pode deixar passar. Vamos seguir mais um bocadinho, então, na nossa leitura. Na cosmologia budista, entre as incontáveis formas de vida no universo, a vida humana é a mais fértil porque podemos usar nossa inteligência para transmutar uma grande variedade de experiências, purificar nossas mentes e cultivar a virtude. De acordo com a cosmologia budista, os seres humanos têm um espectro de experiência muito mais amplo do que qualquer outro ser senciente. Da alegria à angústia, tudo está presente no reino humano. Pode ser que os deuses tenham mais alegria e mais poderes, mas estão presos nas experiências de felicidade e de prazer, o que limita seu potencial de amadurecimento espiritual.
Os seres em estado de existência miseráveis estão trancados em em experiências muito estreitas para produzirem frutos. Os seres humanos dispõem de todo o espectro, facsímiles do inferno, como campos de concentração, facsímiles terrestres do céu e todos os demais. A prática de olhar para todos os seres sencientes com gratidão é uma chave crucial para tirar proveito dessa vasta gama de experiências. Caso contrário, tenderemos a simplesmente viver a vida tentando manobrá-la de uma experiência agradável para a próxima, evitando as desagradáveis. Meditar sobre a bondade de todos é fundamental para cultivar a bodhicitta relativa em qualquer circunstância. Manter essa prática em mente ao lidar com os outros é a chave para transformar a vida diária. No banco, em vez de pensar, você é o caixa deste banco e está sendo pago para fazer seu trabalho. Medite sobre a bondade dessa pessoa que lhe permite descontar cheques. Antigamente, né? Quando a Lama deu esse ensinamento. A prática de meditar sobre a bondade de cada pessoa é aplicável em todos os momentos. Essas grandes oportunidades para desenvolver a compaixão são um presente que as pessoas desagradáveis nos dão para aprofundarmos a compreensão, para abrirmos nossos corações e para acolhermos todos os seres sencientes. Esse aforismo tem um paralelo no cristianismo. Meister Eckhart, místico cristão alemão do século XIII, declarou que se a única oração que fizer em sua vida for obrigado, isso será suficiente. Este é exatamente o ponto que o treinamento da mente nos traz. Se viver seus dias com um sentimento de gratidão em relação a todos, incluindo pessoas que você acha desagradáveis, isso será suficiente. O foco do terceiro ponto do treinamento da mente é transformar a adversidade em caminho espiritual. Toda a vida precisa ser transformada. Isso exige mudar nossa percepção da adversidade para que a vejamos como uma oportunidade para a prática. Isso é crucial, né, gente? É uma oportunidade, exige mudar a nossa percepção da adversidade para que a vejamos como uma oportunidade para a prática. Então, a pessoa deixa de ser meu inimigo e passa a ser alguém que me oferece a oportunidade de cultivar paciência e compaixão, por exemplo. Por exemplo, a prática do Dharma implica despertar a bodhicitta relativa, a aspiração à iluminação em benefício de todos os seres, incluindo as pessoas desagradáveis. Ao lidar com pessoas desagradáveis, podemos agradecê-las por proporcionarem oportunidades especiais para o cultivo da bodhicitta. Um dos pontos sutis da prática espiritual é ter consciência de como está o seu progresso. Sua prática do Dharma está funcionando? Quando as coisas são agradáveis, é fácil se entregar à autoimagem de um bodhisattva florescendo. Seu despertador vai tocar quando tiver que lidar com pessoas rudes, insensíveis, rancorosas e pessoas que prejudicam você. A forma como lida com pessoas difíceis é um teste decisivo em sua prática. De um mês para o outro, se sua prática for efetiva, você deverá perceber alguma mudança. Não será da água para o vinho. As aflições não desaparecem abruptamente de um dia para o outro. Acontecerá uma transformação gradual. Os aparentes inimigos podem ser nossos maiores aliados espirituais, estimulando-nos a praticar e nos ajudando a mensurar nosso progresso. Então, esse é um ponto para a gente observar. Será que a nossa prática espiritual está funcionando, né? Quando está tudo bem, é maravilhoso, como diz o Lama, é a imagem do Bodhisattva florescendo, né? A gente se sente maravilhosa e maravilhoso. E aí, quando vem essa pessoa maravilhosa, que tira a gente do centro, aí a gente vai ver. Aí a gente vai ver que o Bodhisattva ainda... A semente foi plantada, mas talvez não tenha nem começado a germinar, né? Nesse momento, assim. Mas está germinando, com certeza, né, gente? Então, aí, essa pessoa ainda vai trazer para a gente esse termômetro, né? Para a gente não ficar iludido que a gente está aí, um Bodhisattva quase plenamente realizado. Senão a gente se ilude. E aí essas pessoas vêm trazendo para a gente esse dado de realidade, né? De onde nós estamos no caminho.
e trazendo para a gente essa oportunidade de cultivo da bodhicitta. Paciência, compaixão, muita compaixão por esse ser. Então, a gente vai usando isso como meio, né? Transformando, como o Lama está dizendo, essa adversidade em caminho para no caminho da nossa prática. Então, é uma maravilha que esses seres surjam. Quase que vamos considerar uma bênção, né? Talvez nem tanto, mas... Aí eu faria só essa ressalva, assim, né, para situações que a gente realmente são abusivas, que estão além de um relacionamento, né, de um desconforto né, individual, uma coisa assim, pontual. Mas tem relações abusivas. Aí a gente precisa realmente. A gente vai ver que não tem condição, ver que é uma coisa mais ampla, como esse caso da escola, por exemplo, que deve ser uma coisa horrível, né? Para o ambiente escolar. Imagine, você trabalhar todo dia, chegar na escola e ir para um lugar onde você se sente é, né, menosprezado, né? Aí você vê também relações familiares também assim, às vezes acontece. Aí às vezes a gente tem que tomar uma atitude que está além do nosso. A gente não vai ter condição de lidar com aquilo, né? Então tem que tomar uma atitude mais irada nesse sentido, assim, de você realmente tentar com que aquela pessoa pare, né? Aquela pessoa seja contida de alguma forma, né? Para o bem dela, né? Para o próprio bem dela. Nesse sentido também, né? Sim. Então, a gente precisa também ter esse bom senso, assim, para a gente não se deixar, né, E não ficar massacrar assim, por inerte, né? situações. É, Isso. e não ficar inerte, né? Mas aí vem um elemento de sabedoria que é necessário, né, Flori? O que você acha? Assim? Porque senão, se a gente também tem uma atitude autocentrada, Sim, assim, para é, defender um ego só, né? a gente não precisa, a gente tem que ver o quanto de envolvimento das nossas aflições estão nesse contexto. Se a gente puder ver, ótimo. O quanto de. A gente deve agir por o máximo, né? Assim, a nossa ação deve ser pautada pela compaixão, de fato. De querer que aquela situação se transforme, mas para o bem de todos, não só para o nosso bem e para o mal daquela. Né? É para o bem de todos, né? Nesse sentido, assim, né? Então, a compaixão é que deve ser o termômetro, né, da nossa ação, mesmo que seja uma ação mais contundente, uma denúncia, uma coisa mais para conter a situação, né, parar aquilo, né, por compaixão mesmo, assim, né. A força, a motivação vem da compaixão, né? A motivação da ação. Vamos seguir mais um pouquinho. O tio de Milarepa era um exemplo de um inimigo. O pai de Milarepa morreu quando ele era criança e seu tio paterno roubou tudo que a família tinha, transformando-os em criados. A mãe de Milarepa, muito ressentida, encorajava o filho a se vingar. Segundo conta a tradição, ele usou magia negra para matar o tio e toda a sua família. Quando percebeu o que havia feito, ocorreu uma enorme mudança de consciência. Antecipando as terríveis repercussões kármicas de sua ação, transformou seu remorso em prática espiritual e tornou-se um dos maiores e mais estimados yogis do Tibete. Quem era o melhor amigo de Milarepa? Como ele desenvolveu tanta paixão pela prática espiritual? A primeira resposta seria Marpa, seu lama. Mas, em outro sentido, o tio de Milarepa, que lhe causou grande prejuízo, foi seu maior amigo. Milarepa talvez não tivesse alcançado tamanha realização sem a bondade, entre aspas, do seu tio. Sua Santidade, o Dalai Lama, chocou muitas pessoas nas últimas décadas falando sobre a bondade dos comunistas chineses. Por causa da invasão chinesa, 1 milhão de tibetanos morreram e quase todos os 6.000 monastérios do Tibete foram destruídos. A invasão chinesa foi uma tremenda tragédia. No entanto, o Dalai Lama fala da bondade dos comunistas chineses, acrescentando, para mim pessoalmente, ele diz, né? Para ele pessoalmente. Sua Santidade não acha que o presidente Mao estava tentando fazer-lhe um favor, mas reflete sobre o benefício que foi gerado. Sua Santidade diz que no Tibete ele vivia isolado devido à inércia da cultura e da tradição. Os Dalai Lamas sempre viveram em uma gaiola dourada, sempre separados do mundo. O público nunca ergueu os olhos para o Dalai Lama. Ele via seu povo apenas à distância. Graças à invasão dos comunistas chineses e a seu exílio forçado, ele entrou em contato íntimo com seu povo. Ele conhece muitos milhares de tibetanos pessoalmente e os horizontes de seu próprio mundo expandiram-se,
incluindo todo o planeta. Outras culturas, a história moderna, a ciência, tudo graças aos comunistas chineses. O mais milagroso é que Sua Santidade realmente se sente assim. Ele é grato e não guarda nenhum ressentimento. Então, finalizando esse aforismo, né, com essa fala sobre Milarepa e sobre Sua Santidade, né? Então, são experiências, assim, de grandes mestres, né, que servem para a gente como um exemplo, assim, como um farol, né, para nos guiar, assim, para nos ajudar mesmo no caminho, né, a ver e ressignificar essas experiências difíceis que a gente tem. Acho que é uma boa coisa, né, assim. Alguém quer falar? A gente Mas, vê que ouvindo o Lama ontem, na terça-feira, ele falou das várias experiências dos mestres que foram capturados, né? Foram viver em campos de concentração por 18 anos, 20 anos, e usaram esse processo, essa circunstância para praticar, né? Transformaram aquela adversidade em prática, né? E a gente vê como não é fácil, né? Como o Paulo diz, vai exigir muita chama, teve passa, né? Né? Muita prática mesmo para a gente não embarcar dentro dos reinos dos infernos, né? Fantasmas famintos, né? Que é muito fácil a gente se manifestar isso, né? Então imagine você ser torturado, ser machucado e não gerar raiva pela pessoa que está fazendo isso, com você, diretamente, né? Então, não é fácil. Não é fácil. mas é bom ouvir, né, as histórias, assim, ouvir os nossos mestres, nossos lamas falando, ouvir as histórias desses grandes mestres, desses grandes lamas que viveram essa tragédia, né, e conseguiram, né? Mas, claro, eles já tinham realizações, né? A gente não tem. Mas é um exemplo para a gente, que a gente pode desenvolver essa condição também, né? Acho que esse é o E maior. eu acho que até na tradição cristã nossa aqui do Ocidente, a gente tem essa imagem, né, da paixão de Cristo, que na crença popular ele podia fazer assim, estalar o dedo e acabar com tudo isso, né? E na verdade ele se submeteu a todo aquele sofrimento sem uma reatividade, né? Como a gente numa situação comum e ingênua seria muito reativa a qualquer coisa, né? Então a profundidade dessa história, né? Uma ocasião eu e a Aninha estávamos ouvindo um abade falar e na hora que surgiu um assunto de um sofrimento ele disse, então contemple a cruz 5 minutos por dia. Eu acho que era uma outra maneira de trazer esse ensinamento também. Então tá em todas as tradições aí, acho que tem esse ensinamento, né? Que a gente precisa mudar de atitude, né? Sim. Tem, né? Na cosmologia cristã tem também, traz isso, né? Quando Jesus crucificado pede, né? Pai, perdoa, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Então está reconhecendo a ignorância dessas pessoas, uma ação movida por um obscurecimento, fosse numa linguagem budista, né? Uma ação movida por um obscurecimento gigante, né? Que mata um grande mestre. Então, tem, né? São formas diferentes de falar de temas parecidos ou iguais, né? Mas que usa meios hábeis diferentes para alcançar diferentes pessoas, que estão em paisagens mentais distintas, né? E é muito precioso, né, que tem essas várias possibilidades. E eu acho que a gente vai avançar nisso também quando a gente não só, né, aprofunda o nosso treinamento de chama, começa a perceber esse movimento interno, né, das nossas aflições, o que é que dentro de nós, porque nossa experiência ela é um espelho da nossa mente, de fato. A gente não vê assim, mas ela é um espelho da nossa mente. Mas quando a gente começa a olhar para essa mente, a gente vai poder ver isso que os mestres veem, porque quando eles olham e veem a circunstância, eles dizem, isso é meu karma. Tudo que está acontecendo comigo tem a ver com a minha própria mente. Então eles não reagem por isso, porque eles compreendem assim, né? Como acho que o Lama, contando a história de Antan Rinpoche,
do Yanta Rinpoche, não, Yanta não, do Gyatro Rinpoche, quando ele veio pro Ocidente, né, ele estava lá no Tibete, e o mestre disse para ele, vá para o Ocidente, lá você vai, né, digamos assim, os ensinamentos do Dzogchen vão florescer, você vai ser muito importante, mas eu vou ficar aqui. Aí você vai ficar no Tibete, eu vou ficar aqui. Meu karma é para eu ficar aqui. Entende? Então, quando a gente começa a entender que tudo que nos acontece tem a ver conosco, de fato, em alguma coisa tem a ver conosco, com o nosso karma. Aí a gente começa realmente a estar nessa posição, assim. Mas por enquanto a gente vai ter que andar conforme nossas pernas, claro, né? Mas a chave vai ser Shamatha Vipassana mesmo, pro processo. Para poder a gente ver a natureza da nossa mente. E a nossa mente criando a realidade. Esse é o ponto. Entende? Pra gente não ser ingênuo. Claro que, como a gente está no caminho, tem circunstâncias que a gente não vai conseguir lidar. O melhor que a gente pode fazer, se a gente não consegue agir positivamente, é a gente se proteger, se afastar, não gerar mais, né, circunstância ali. Mas a gente vai ter que olhar. Porque nada que nos aconteça não tem a ver com a nossa própria mente. Não é por Aí esse acaso. não é por acaso. Maravilhoso. Então é isso, né, gente? Chama teve Vipassana vamos praticar todo dia. Quem não está praticando todo dia, vamos lá. Não se sintam cobrados, mas se sintam também. Por vocês, não por mim. Tô brincando, né, cobrança? É um convite, né? É um convite, porque a gente precisa realmente, né? É um convite de todo o coração, assim, para a gente encontrar no nosso, se a gente não encontrou ainda, encontrar na agenda, né? Organizar o tempo para praticar realmente, porque é o caminho, ele passa por aí, né? Isso é o fundamento, a base do caminho. Então a gente precisa realmente meditar. Shamatha, Vipassana e todo o resto que vem, né? Tudo bem? Acho que vamos encerrar nesse aforismo, porque vai começar o outro, e ele também não é petitico, são acho que 2 páginas, pelo menos, e aí a gente contempla esse na semana que vem, tá bom? Vamos fazer nossa dedicação, então. Deixa eu abrir aqui. Cada um pode trazer à mente, ao coração, uma situação, a pessoa, um conjunto de pessoas. Nós dedicamos os méritos do nosso encontro, da nossa prática, do nosso estudo, todos os seres que estão em sofrimento, que eles possam se liberar do sofrimento, conhecer as causas que geram sofrimento e ultrapassá-las. E que todos os seres, sem exceção, possam ser felizes, encontrar as verdadeiras causas da felicidade e usufruir delas para o benefício de todos, sem exceção. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que no turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani, tornei ne pedra na panjishin. Que ganati balon trupai, si pezzole droa droa show. Prece de longa vida, sua santidade, o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garirawe koe jinkansu pandandeu amalu junene, jerezi tenzin jatsoye, japeka de bardo tenjuchi. Garirawe koe jinkansu pandandeu amalu junene, jerezi tenzin jatsoye, japeka de bardo tenjuchi. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos
e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abandi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os três reinos, que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos três tempos. Quem lo cho sun ri lo che zan lin sa sun cha par pel droju cho sun não adam midra do sun gele sho. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Eu adinho Duda, Ogela Madrugyune, Droatiki Malupade, Salagopacho. Muito bem, pessoal, obrigada pela companhia. Até domingo. Obrigada, Aline. Obrigada, Obrigada, querida. Obrigado, Obrigada, Aline. obrigado a Sandra. Tchau, Um querida. todos. beijo para todos, viu? Um bom Beijo. feriado. Beijo. Boas E Boa semana práticas. para todos e todas.